Então vamos ver uma outra propriedade interessante, que é a pressão. Então a pressão, gente, ela é a força sobre a área. Então vamos pensar. Eu tenho um copo cheio de água. Se essa água, à medida que essa água está a uma temperatura mais alta, ela tem uma agitação nas moléculas. Então todo material, qualquer material que tem uma temperatura acima, né, do zero absoluto, ela tem um movimento. Então, quanto maior essa temperatura, mais agitada essa molécula. Então, a gente olha para um copo com água, acha que a água está quietinha? Não. Por dentro tem uma agitação, uma coisa bem dinâmica. Então, cada molécula bate na parede do recipiente, na parede do copo, fazendo uma força. Se eu somar a força que todas as moléculas fazem nessa área interna do copo, eu vou ter a pressão. Então, a pressão é a soma das forças no interior do recipiente. Então, a pressão é força sobre área. Mas não só com fluidos e com recipientes. Pressão é sempre força sobre área. A unidade de pressão do Sistema Internacional, metros quadrados. E aí, o que significa 1 Pascal? Pascal, então, é Newton por metro quadrado. Que a gente chama de Pascal, né, para homenagear o físico que estudou isso daí. Tem outra unidade também, que é o bar. Então, 1 bar é 10 a 5 pascais e 1 milibar, 100 pascais. Mas não preocupa, a gente vai aprender na medida que a gente for usando. Bom, então, como é a pressão? A gente usa a pressão para quê? Então, por exemplo, para cortar um pedaço de pão, utilizamos o lado afiado da faca, que ela tem uma menor área, pois para uma mesma força, quanto menor a área, maior a pressão, né? Isso a gente pode ver, por exemplo, no sapato. Quando eu piso no pé de alguém com o tênis, todo o meu peso e concentro tudo naquela área do sapato. Então, dói a pisada. Agora, imagina com um salto fino, que a área é pequitinha. Quando você pisa no pé com um salto, dói muito mais. Por quê? Porque é a mesma força, o mesmo peso da pessoa, só que numa área menor, então a pressão vai ser maior. Por exemplo, na área movediça, desse jeito você tem uma área menor, então você afunda, né? Porque a pressão é maior. Desse jeito você não afunda, fica a dica. Bom, uma outra pressão que a gente precisa entender é a pressão atmosférica e algumas vezes ela é utilizada como P com A maiúsculo. Pressão atmosférica. Então, o que é a pressão atmosférica? É a pressão exercida pela atmosfera terrestre. Então, o que acontece, gente? A gente tem o planeta Terra e em volta a gente tem muitos gases que formam a nossa atmosférica, E aí, esses gases estão aprisionados pela gravidade, da mesma forma que a gente. Aprisionados à Terra através da gravidade. Só que eu tenho uma camada muito grande de ar. E esse ar, ele tem uma densidade e ele tem um peso. Então, se eu estou aqui sentada, da minha cabeça até o final da atmosfera, eu tenho uma camada enorme de ar que está fazendo uma força na minha cabeça, né? Fazendo uma pressão. E essa força essa força na área da minha cabeça eu chamo de pressão atmosférica. Então é a pressão dos gases que formam a atmosférica nos recipientes, né? Na minha cabeça, na borda de um copo e em tudo aqui na Terra, no planeta, ok? Então vamos ver, olha essa figurinha aqui interessante. Aqui eu tenho duas cidades, São Paulo, que está a 750 metros de altitude. Então, se eu medir a pressão atmosférica, então vai ser uma coluna de ar desde a cidade até onde termina a atmosfera. Vamos pensar que termina aqui. Então, ele tem uma coluna pequenininha de ar. Então, a pressão atmosférica aqui tem um valor pequeno. Agora, Santos foi a cidade que eu morei, é uma cidade com praia, ou seja, ao nível do mar. Se eu pego essa coluna aqui, desde a cidade até onde finaliza a atmosfera, eu tenho uma maior coluna de ar. Então, aqui eu tenho uma pressão maior, né? Quanto que vale a pressão a nível do mar? Vale 1 atm, atm de atmosfera.
Então, a pressão atmosférica vale 1 atm ao nível do mar. Então, em São Paulo, o valor da pressão atmosférica é menor do que 1 atm, ok? Então, a atmosfera vale 101 mil pascal ou 1,9 vezes 10 a 5 pascais. Geralmente a gente faz a transformação que 1 atm é 1 vezes 10 a 5 pascais. E aí, essa diferença de pressão entre cidades, entre locais, que explicam por que quando você está no avião, que você está lá em cima, você tem que ser pressurizado. Então, o avião, por que no avião não tem janela aberta, né? Por quê? Tudo fechado, as portas fechadas, eles pressurizam lá. Porque lá tem uma pressão menor, eles precisam pressurizar para igualar a pressão. E da outra forma também, quando você mergulha, você sente dor no ouvido, ou seja, é uma pressão maior ainda, né? Bom, para a gente entender um pouco mais sobre o mergulho, a gente precisa entender o teorema de Stevin. Então, como que funciona isso? Então, eu tenho aqui um recipiente. Aqui de vermelhinho está representado a pressão atmosférica, que é a força na superfície. Esse Azinho é um ponto onde eu estou medindo a pressão, que eu vou chamar pressão na superfície. É o P0, é esse A aqui. E aqui dentro é um lugar no meio do fluido, no meio desse meu recipiente, que eu quero saber a pressão nesse ponto. Então, esse ponto B é a pressão no interior do fluido, ok? Que eu vou chamar de P, que eu quero encontrar. E aí eu consigo calcular dessa forma, olha só. Então, o valor da pressão no ponto B, que vai ser P, é igual à pressão na superfície, que é o P0, né? Que nesse caso aqui é no ponto A, mais a variação de pressão nessa diferença aqui. Então, olha só, existe variação de pressão na atmosfera, por exemplo, né? Igual eu expliquei, com a camada de ar. Para outros fluidos isso também funciona, mas é um pouco diferente do ar, porque os outros fluidos têm densidades diferentes. Então, aqui, por exemplo, se eu considerar água, essa camadinha de água aqui entre o A e o B vão fazer uma pressão extra no B. Então, nesse ponto B, qual pressão que eu tenho nele? Eu tenho a pressão dessa coluna de água mais a pressão atmosférica. Então, é isso que o teorema de Stevin fala. Então, qual que é a pressão no ponto B? Vai ser a pressão na superfície, né? Que é nesse caso, como está destampado, é a pressão atmosférica, mais essa pressão aqui extra, que pode ser calculada como densidade, que é o ρ, vezes a gravidade do planeta. A gente utiliza 9,8 metros por segundo ao quadrado, tem vezes que é arredondado para 10. E o H, essa diferença aqui, essa profundidade do ponto que eu quero encontrar, ok? Então, para eu calcular o ponto aqui, a pressão aqui, eu calculo essa inicial mais ρGH, que é densidade de gravidade vezes altura. Altura em metro, a densidade em quilogramas por metro cúbico, as pressões em pascal, ok? Bom, então, como é aplicado esse teorema de Stevin? Quais são algumas divagações assim, sobre ele? Então, por exemplo, aqui está esse bonequinho ao nível do mar, lá em Santos. Então, ele tem valor, a pressão que ele sofre é a pressão de 1 atmosfera, né? Ao nível do mar é 1 atm. Quando ele mergulha 10 metros, por causa da densidade da água, essa pressão dobra e vai para 2 atmosferas. Então, quando você mergulha, a cada 10 metros você soma mais uma atmosfera. Então, se ele mergulha a 20 metros, ele está submetido a 3 atmosferas. Então, uma pressão muito grande no ouvido, coisa que tem que ter cuidado. Outra coisa muito interessante é isso daqui, ó. Eu tenho o mesmo pote, o mesmo barril, e eu faço orifícios em alturas diferentes. Então, quando eu faço um orifício aqui em cima, como ele está aberto, a boca está aberta, eu tenho uma pressão atmosférica, uma força dos gases, né, atmosféricos apertando esse líquido.
Mas aqui, como eu tenho essa, contando daqui até o final da atmosfera, eu tenho uma camada menor. Então, ele vai ser empurrado pouquinho, ele vai chegar bem pertinho assim. Se eu fizer um furo no meio, essa pressão atmosférica mais a pressão do fluido vão aumentar a pressão total nesse ponto. E aí eu consigo que o jato vá mais longe. Se eu faço um furo mais embaixo ainda, a minha pressão aumentou ainda mais, porque eu tenho a pressão atmosférica, mas a pressão dessa camada de líquido inteira. Então ela consegue empurrar isso com mais força e o jato vai mais longe. Interessante, né? Separei um vídeo para vocês, tá lá no Google Classroom. Ok? Que tem esse experimento, mó legal. Quero que vocês façam. Bom, então vamos ver duas consequências importantes do teorema de Steffi. Uma deles é que a pressão em pontos situados no mesmo nível é igual. Então, se eu tenho um potinho com água, a pressão no ponto 1 e no ponto 2 é exatamente igual. Por quê? Como que eu calculo essa pressão? É a camada de água, né, do líquido, mais a pressão atmosférica, por exemplo, se esse pote está aberto. Então, essa é uma consequência importante. E com isso, a gente chega nos vasos comunicantes, que são lindos. O que é isso? Eu tenho vasos que eles estão comunicando embaixo, tá vendo? Eles estão ligados, conectados. E todos eles estão com a boca aberta, né? Ou seja, eles têm a pressão atmosférica aqui em cima. Se eu coloco água em um, a água vai para todos e eles sempre mantêm o mesmo nível. Mesmo eles tendo formatos, diâmetros, tudo diferente. Se eles estão comunicados embaixo, eles sempre vão subindo com a mesma altura. Por quê? Porque a pressão em qualquer altura tem que ser igual, né? No líquido. Mesmo eles estando separados em vasos diferentes. Então, se for o mesmo líquido, eles têm o mesmo nível. Se forem líquidos com densidades diferentes, aí fica um pouco mais difícil. Então, a gente vai estudar com mais calma vasos comunicantes com diferentes líquidos e tal na próxima aula, com tranquilidade. Então, agora vamos fazer alguns exercícios para a gente gravar o teorema de Stefani. Vamos lá? Então, primeiro, eu tenho um exercício. Vamos lá. Imagina que você esteja diante de uma piscina de 4 metros de profundidade. Então, a altura, 4 metros. Calcule a pressão no fundo dessa piscina em Pascal e depois em ATM. Efetuando o cálculo, marque a alternativa correta. Então, as alternativas são em ATM. Então, eu preciso calcular qual que vai ser a pressão no fundo dessa piscina. Então, para isso, eu preciso considerar a densidade da água, que é padrão. Então, se você quiser, dá um pause e daqui a pouco você vê a minha resolução. Vamos para a resolução? Então, olha lá. Como sabemos que a densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico, que é o sistema internacional, e a pressão atmosférica na superfície é 1 atm, então fica fácil determinar a pressão no fundo da piscina. Primeiramente, expressemos a pressão, que é o P0, que é a pressão na superfície, na unidade do sistema internacional, em Pascal. Então, a gente vai fazer aquela conversão. 1 atm é 1 vezes 10 a 5 pascais, né? E aí, a pressão do fundo da piscina, com a altura de 4 metros. Então, eu uso o teorema de Stefani. Pressão é a pressão na superfície, densidade, gravidade e altura ou profundidade. Então, primeiro, a pressão vai ser 1 vezes 10 a 5, né, que é 1 atm em Pascal, que é a pressão na superfície, mais a densidade da água, que é 1.000, a gravidade, que a gente considerou 10, né? Ela pode ser, o certo é 9,8, mas para arredondar 10, e a altura de 4 metros. Então, fazendo essa continha, a gente acha 140.000 pascais. Então, vamos ver 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1,4, né? Posso fazer assim, ou então eu faço a regra de 3, né? 140.000 pascais, x atm. Então, andando 5 casinhas, a gente chega aqui
1,4 atm. Ok? Então, dá lá a alternativa D. Vamos fazer outro exercício? Se você quiser, dá um pause para você ver minha resolução daqui para frente. Então, eu vou ler com vocês. Então, calcule em atm a pressão a que o submarino fica sujeito quando baixa sua profundidade de 100 metros. Então, a altura vai ser 100 metros. Quero saber a pressão. Para a água do mar, adote uma densidade de 1.000 kg por metro cúbico. Então, vamos lá? Então, o exercício é muito parecido. Eu uso a densidade de 1.000, a pressão na superfície da água, pressão atmosférica 1 atm, transformando para Pascal 1 vezes 10 a 5 atm. Então, para calcular a pressão nessa profundidade, eu uso a pressão atmosférica, que é 10 a 5, 1 vezes 10 a 5, ou 10 a 5, mais a densidade, que é 1.000, ou pode ser 10 elevado a 3, dá também. A gravidade, 10 ou 9,8, e a altura de 100, ou profundidade, né? 100. Multiplicando isso, eu acho esse número enorme. Em Pascal. Para passar para atm, eu tenho que andar 5 casinhas, né? Porque é 10 a 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 11 atm. Ok? Que dá a alternativa B. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para a aula de vocês. Na próxima aula, a gente continua trabalhando sobre pressão, vamos trabalhar um pouco mais sobre os vasos comunicantes, vamos aplicar o teorema de Stevin com mais continhas, assim. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.